Livro dos Justos, capítulo 58. Faraó morre e o governo do Egito recai sobre José. Aconteceu no 32º ano dos israelitas terem ido a Mitzraim, Egito, que é o ano 71 da vida de José. Morreu o rei Faraó de Mitzraim, e Magrom, seu filho, reinou em seu lugar. Faraó mandou José, antes de sua morte, ser como um pai para seu filho Magrom, e que Magrom deveria estar sob o seu cuidado e sob o seu conselho. Toda Mitzraim consentiram isto, ao qual José deveria ser rei sobre eles, pois todos os egípcios amavam José até então. Magrom, o filho do Faraó, sentar no trono do seu pai, e ele se tornou rei naqueles dias. Magrom tinha 41 anos de idade quando ele começou a reinar, e 40 anos ele reinou no Egito. E aconteceu que, ao Faraó reinar no seu lugar, no lugar de seu pai, ele colocou as leis do Egito e todos os assuntos do governo na mão de José, como seu pai tinha comandado a ele. José tornou-se rei sobre o Egito, pois ele governou sobre o Egito e todo o Egito estava sob os seus cuidados e sob o seu conselho, e inclinavam-se a José após a morte de Faraó. Eles o amaram muito. Mas havia algumas pessoas entre eles que não gostavam dele, dizendo: "Nenhum estranho deve reinar sobre nós. Ainda assim, todo o governo do Egito estava atribuído naqueles dias a José, após a morte de Faraó. Ele era o regulador, fazendo como ele gostava em toda a terra, sem qualquer um interferir. Todo o Egito estava sob os cuidados de José. Ele fez guerra com seus inimigos que o cercavam. Ele os subjugou. Também toda a terra e todos os filisteus, até a fronteira de Canaã, José subjugou. Eles estavam todos sob o seu poder e eles pagavam um imposto anual para José. Rei Faraó do Egito sentou-se no seu trono no lugar do seu pai. O rei Faraó do Egito sentou-se no seu trono no lugar do seu pai. Mas ele estava sob o controle e conselho de José, como ele estava antes sob o controle de seu pai. Nem ele reinou na terra do Egito, mas José reinou sobre todo o país do Egito, até o grande rio Perate. José foi bem-sucedido em todos os seus caminhos, e Deus estava com ele, e concedeu a José adicional sabedoria e honra e amor a ele dado pelos corações dos egípcios. Em toda a terra, José reinou sobre todo o país 40 anos. Todos os países dos filisteus, e Canaã e Sidom, e do outro lado do Jordão, trouxeram presentes a José, todos os seus dias. E todo o país estava na mão de José. Eles trouxeram-lhe um tributo anual, como foi regulamentado, pois José tinha lutado contra todos os seus inimigos da vizinhança e subjugaram-os. E o país inteiro estava na mão de José. José sentou-se com segurança no seu trono do Egito. E também todos os seus irmãos, filhos de Jacó, habitaram firmemente na terra, todos os dias de José. Eles foram frutíferos, multiplicaram-se excessivamente na terra e serviram a Deus todos os dias, como seu pai Jacó tinha comandado. Aconteceu, ao final de muitos dias e anos, quando os filhos de Esaú habitavam calmamente em suas terras com Belá, seu rei, que os filhos de Esaú foram frutíferos e multiplicaram-se na terra, e eles decidiram ir lutar com os filhos de Jacó e todo o Egito para livrar seu irmão Zefo, filho de Ulifaz e seus homens, pois eles ainda eram naqueles dias escravos de José.
E os filhos de Esaú foram a todos os filhos do Oriente, e eles fizeram a paz com eles. Todos os filhos do Oriente vieram para ir com os filhos de Esaú ao Egito para a batalha. Vieram também do povo de Angéias, rei de Dinhabá, e eles também enviaram os filhos de Ismael, e eles também vieram a eles. Todas essas pessoas reuniram-se e vieram a Seir para ajudar os filhos de Esaú em sua batalha. E este acampamento foi muito grande em pessoas, numeroso como a areia do mar, cerca de 800.000 homens de infantaria e cavalaria, e todas estas tropas foram ao Egito para lutar com os filhos de Jacó. Eles acamparam em Ramsés. José foi com seus irmãos e com os valentes do Egito, cerca de 600 homens. Lutaram com eles na terra de Ramsés. Os filhos de Jacó nesse momento novamente lutaram com os filhos de Esaú, no ano 50 da vida dos filhos de Jacó no Egito, que é o 30º ano do reinado de Bela sobre os filhos de Esaú em Seir. E Deus entregou todos os homens poderosos de Esaú e os filhos do Oriente na mão de José e seus irmãos. E o povo de Esaú e as crianças do Oriente foram derrotados diante de José. O povo de Esaú e os filhos do Oriente, que foram massacrados, caíram diante dos filhos de Jacó aproximadamente 200.000 homens, e seu rei Belá, o filho de Beor, caiu com eles na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei tinha caído na batalha e estava morto, suas mãos enfraqueceram-se no combate. José e seus irmãos e todo o Egito ainda estava prevalecendo sobre as pessoas da casa de Esaú. E as pessoas de Esaú tiveram medo dos filhos de Jacó e fugiram diante deles. José e seus irmãos e todo o Egito perseguiram-nos por um dia de viagem. Feriram ainda deles cerca de 300 homens, continuando a derrotá-lo na estrada. E eles mais tarde voltaram. José e todos os seus irmãos voltaram ao Egito. Nenhum homem faltava deles, mas dos egípcios lá caíram 12 homens. Quando José retornou ao Egito, ele ordenou que Zefo e seus homens fossem adicionalmente presos. E eles prenderam-nos em ferros, aumentando sua dor. Todo o povo dos filhos de Esaú e dos filhos do Oriente voltou em vergonha, cada um para sua cidade, pois todos os homens poderosos que estavam com eles tinham caído no campo de batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia morrido em batalha, eles tomaram um homem do povo dos filhos do leste. Seu nome era Iobabe, filho de Zaraque, da terra de Botzrá. Eles levaram-no para reinar sobre eles em vez de Belá, seu rei. E Iobabe sentou-se no trono de Belá, como rei em seu lugar. Iobabe reinou em Edom ao longo de todos os filhos de Esaú 10 anos. E os filhos de Esaú não mais lutaram com os filhos de Jacó daquele dia em diante, pois os filhos de Esaú sabiam o valor dos filhos de Jacó, e eles tinham muito medo deles. Mas desse dia em diante, os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó. E o ódio e a inimizade foram muito fortes entre eles até os dias de hoje. Aconteceu depois disso, no final de 10 anos, Iobabe, filho de Zaraque, de Botzrá, morreu. E os filhos de Esaú tomaram um nome cujo nome era Cuxã, da terra de Temã, e fizeram dele rei sobre eles, em vez de Iobabe. E reinou Cuxã em Edom, sobre todos os filhos de Esaú, por 20 anos. E José, rei do Egito, e seus irmãos e todos os filhos de Israel habitaram com segurança no Egito, naqueles dias, juntamente
com todos os filhos de José e de seus irmãos. Não tiveram qualquer entrave ou acidente na terra do Egito naquela época. Descansou da guerra nos dias de José e seus irmãos.